De repente, passando um pouquinho a pauta, Lucas, só para o pessoal ficar ciente, né, do que a gente vai falando. Como sempre, né, fazer aqui as devidas apresentações ao nosso time de All-Stars aqui, equipe de research representada hoje pelo Lucas Santana e o Head de Research Pedro Lapenta e João Marco, nosso gestor aí, é ele mesmo, tá, pessoal? Não se confundam, veio com um visual um pouquinho diferente, renovado, um pouquinho diferente aí da foto, mas vamos que vamos. Hoje para falar da notícia bombástica aí que a gente teve no mês passado, em maio, que foi a aprovação dos ETFs de Ether, um pouquinho mais rápido do que a maioria do mercado esperava, e aí veio essa notícia. Então, acho que tem bastante coisa aí para a gente mastigar e discutir a respeito das implicações e as oportunidades que surgem naturalmente aí à medida que o segundo maior ativo tá tendo aí uma nova forma de se investir no maior mercado financeiro do mundo, ainda não negociando, né, mas já aprovado. Lucas, você está me escutando bem, cara? Um dos nossos ouvintes aqui tá reclamando do meu áudio, É, mas eu, também não eu tem te ouço problema. bem. Tá bom, mas não tem problema que eu sou o que menos fala aqui, então já vou passar a palavra para os nossos, de fato, nossos palestrantes aqui, e, como sempre, passar a palavra para o João Marco falar um pouquinho. Obrigado, Thiago. Falar um pouquinho do nosso desempenho do mês e a notícia é boa. Fala aí, João. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de como é que foi o mês passado, né? Como é que está o ano até agora, né? Então, a gente teve no mês passado, né, um mês que foi positivo, né, para todos os ativos, né, para os principais ativos de risco, né, que a gente teve tanto equities, né? Então, a gente teve basicamente uma reversão que aconteceu em abril, né? Em abril, a gente teve um mês com tanto cripto quanto equities caindo. Em maio, a gente teve basicamente a volta. Inclusive, as magnitudes são bem parecidas. Tá? Quando você vai olhar o que caiu em abril, basicamente, maio foi como que um troco, né? Enfim, uma, um empate em relação ao que tinha caído. Os números ficaram bem próximos. Tá? Enfim, o ouro também foi para cima. A gente teve aí uma surpresa aí, né, que a gente nem costuma cobrir, mas dessa vez a gente botou aqui a prata, que subiu bastante, né? E dentro de cripto a gente teve principalmente o Ethereum, né, como um grande resultado, especialmente por essa questão que vai abordar mais a fundo, né, que foi essa sinalização, né, da aprovação dos ETFs spot nos Estados Unidos, tá? E consequentemente, né, é quase como um corolário disso, né, como quando o Ethereum vai melhor do que Bitcoin, o NCI também fica acima, né, do Bitcoin. Então, a gente teve, né, o NCI outperformando aí bastante, né, quatro pontos percentuais acima do Bitcoin. Né? E aí, quando a gente pode passar esse slide, por favor? E agora, olhando, né, para essas subcategorias, né, ao longo do ano, né, quando a gente vai olhar, a gente vê que cripto, exatamente da forma também como a gente apresentou no nosso Outlook, eu sempre gosto de lembrar, porque a gente foi bastante preciso na nossa previsão lá no final do ano passado, né? Então, a gente está com o NCI subindo, né, 59%, está empatado aí com o Bitcoin, né? E o Ethereum, que vinha atrás até o mês passado, né, ele passou à frente do NCI e do Bitcoin no resultado anual, né? Mas o ano está bastante positivo. A gente está com o ouro subindo 12%, né? E S&P e Nasdaq 100 subindo de cerca de 10%, né? Ações globais também subindo. Obviamente, o Brasil, né, por razões bastante peculiares aqui, ele tá indo na direção contrária, está caindo, né? Mas, enfim, faz parte. Agora a gente vai entrar mais especificamente em cripto. Podemos passar o slide, por favor? Né? Então, mais ou menos aquilo que a gente tinha falado, a gente teve o Ethereum subindo bastante, a gente teve, em segundo lugar, aí dentro são os nossos índices, né? A gente tem produto associado, o DeFi, tá? E o DeFi teve as duas principais posições do DeFi são Ethereum, que foi super bem, e Uniswap, que também
teve um mês bastante positivo, subiu mais de 40%, com essa expectativa de que ele vai liberar o pagamento de FII para quem tem o token, enfim, basicamente vai ter uma geração de renda, digamos, a partir de token, que é uma discussão super antiga dentro da comunidade. Isso ia ser colocado em votação, fez com que o preço subisse bastante ao longo do mês, mas acabou sendo adiado, etc. Então já reverteu boa parte desse movimento, mas isso impulsionou bastante o DeFi, Web3, e assim, basicamente todos os altcoins, né, que perderam muito em abril, retomaram é, em maio, né? E aí o Bitcoin só ficou na frente do ramo, né? E o que aconteceu com o ramo? O ramo é o nosso índice de momento, que a gente tem um ETP na Europa. Ele tinha como principal posição o Bitcoin, e a segunda maior posição era a Tesos, que vinha andando bem e descorrelacionado, mas esse mês ele foi negativo, tá? Ele caiu 6 ou 7%, e aí foi um detrator da performance total do ramo, mas o mês foi muito positivo para o mercado de cripto como um todo. Tá? E aí, agora olhando o ano inteiro, como a gente falou, né, o Ethereum já superou ali o Bitcoin na visão anual, né? Mas os outros, os índices, né, tanto o Meta, quanto o DeFi, quanto o Web3, o ramo, né, todos eles estão bastante atrás, ou seja, é um ano que está bem mais complicado, os ativos menores, Bitcoin e Ethereum estão bastante descolados, assim. Obviamente tem exceções, né? A gente está falando aqui de um universo, sei lá, de 70, 80 ativos nesses três segmentos, mas, via de regra, né, todos eles estão bem abaixo do Bitcoin e do Ethereum, né? Estão se descolando. Isso até tem um componente bastante cíclico aqui, eu não sei se a gente vai abordar mais na frente, mas, enfim, é natural que no segundo ano de uma fase de recuperação você tenha o Ethereum melhor, Bitcoin segundo e as altcoins menores mais para trás. É, mas, independentemente disso, está todo mundo, né, com resultado positivo no ano, que é uma coisa bastante interessante para a gente. E a E, minha João, acho que eu parte, chamaria atenção também do, ali, acho que talvez seja a primeira vez em algum tempo que a gente vê ali o NCI batendo de frente ali, tecnicamente até empatado com uma posição pura de Bitcoin, né, que vinha sendo a estrela aí ao longo do ano passado todo, etc. Agora os clientes do Hash 11 um pouco mais felizes aí, comparados com clientes que optam só pelo BITH11, por exemplo, nosso ETF puro de Bitcoin. exato, exato. Como a gente falou, né, tem essa questão, a composição muito pesada em Ethereum como diferenciador do Bitcoin, né? Enfim, teve um rebalance no meio do caminho, até por isso que o Ethereum está acima no ano, mas o NCI não está acima do Bitcoin. A gente teve dois rebalances já esse ano, né? Mas, enfim, nessa janela que a gente está olhando só tem um rebalance, mas como o Ethereum está reduzindo, né, o supply, enfim, por causa de contratos são travados, teve uma redução ali da exposição em Ethereum que criou esse fenômeno engraçado aí de peculiar, engraçado não, mas peculiar, né? Mas, certamente isso reforça a nossa visão de índice, né? De não apostar sempre em um ativo só, por mais que o Bitcoin seja a tese mais consolidada, seja bastante dominante, seja mais conhecido, né, do que cripto, de certa forma, é importante você tá exposto ao mercado como um todo, né? Isso, sem dúvida, reforça aí nossa tese de índice contra single assets, apesar de a gente prover também single assets para quem tem essa preferência, né? Mas, da minha parte aqui, por enquanto, encerrei. Boa, João. Obrigado aí, cara. Vamos passar a palavra aí pro time de research, falar um pouquinho aí da notícia bombástica do mês, né? TF de Ether nos Estados Unidos, ainda não negociando, mas já aprovado aí, grandes gestoras por trás aí também dessa emissão. Será que a gente pode esperar um movimento e um interesse similar dos investidores institucionais? É isso que a gente talvez vá tocar aí nesse tema. Por favor, pessoal. Renatão, só antes da gente passar para esse tema rapidinho, três outros pontos que a gente sempre traz aqui no nosso comensal, que já são mais que tradicionais aí. Não só essa nossa
esse acompanhamento, né, desse canal de crescimento aí do valor combinado de mercado de Bitcoin e Ether. A gente tem acompanhado isso já há mais de um ano, acredito. E é interessante que parece que a gente está aí na tendência, nessa tendência de longo prazo. Eu sempre lembro que essa escala vertical é logarítmica, então toda essa volatilidade que a gente ainda vê em cripto, ela acaba ficando um pouco mais amortizada nesse display aqui, mas é interessante que a gente ainda continua respeitando essa tendência aqui de crescimento e lembrando sempre que a ideia por trás disso é que a classe de ativos ela está numa curva de adoção, né? E isso gera demanda pelos tokens das plataformas onde você pode fazer transferência de valor, criar aplicações. E o Bitcoin e o Ether são os grandes blue chips hoje do mercado, mais estabelecidos, e por isso que a gente acompanha essa combinação dos dois. E parece que estamos aí ainda on track nessa tendência, e a gente sempre gosta de mostrar para tentar nos situar no ciclo, né? Qual que é o momento que a gente estaria. E além disso, uma outra coisa que a gente sempre mostra é também essa comparação de janelas nos ciclos do Bitcoin, ciclos de halving, né? A gente, há um pouco mais de um mês ali, no dia 20 de abril, teve o quarto halving no Bitcoin. Historicamente, a gente viu essa performance de preço super positiva, tanto precedendo os eventos de halving, mas até mais intensas pós os eventos de halving. E a gente hoje está nessa curva azul aqui nesse ponto, cerca de 40 e poucos dias após o evento. Nessa consolidação lateral, ainda com uma performance em comparação com os demais ciclos bem acima, né? A gente até fala, quando a gente cobriu no nosso webinar há um mês e pouco atrás lá, um pouco sobre o halving, a gente até falou, né, que demora um pouco de tempo para essa apreciação, ou pelo menos demorou no passado um pouco de tempo, alguns 2, 3 meses, para que a gente comece a ver essa aceleração de preço do Bitcoin pós-halving, e a gente ainda está dentro dessa janela em que ele fica meio que de lado ali, pelo menos isso aconteceu nos últimos 2 ciclos, mas ainda assim, estamos também, assim como aquele. Outra coisa importante, eu acho que vale ressaltar, né? A gente vai falar hoje sobre ETFs de Ether nos Estados Unidos, eu já passo a palavra para o Pedro Lapenta, mas é importante a gente continuar acompanhando o que tem acontecido por demanda, no sentido de demanda por ETFs de Bitcoin, né? Que foram lançados ali no dia 11 de janeiro, e é interessante que em pouco mais aí de 4 meses, quase 5 meses, na verdade, de negociação, a gente vê um total de quase 234 mil bitcoins entrando como fluxo líquido, né, dentro desses produtos. E aí, quando você soma aquilo que já existia num dos produtos que foi convertido para ETF à vista nos Estados Unidos, a gente tem hoje ali cerca de 853 mil bitcoins em AUM conjunto de todos esses produtos, que hoje daria algo como. Na verdade, aqui não é 21 milhões, deveria ser 19,7 milhões, mas algo como 4,3% de todos os bitcoins que estão em circulação, que é um número super relevante. E algo interessante de ressaltar, a gente até marcou com essa linha tracejada cinza aqui no finalzinho do mês de abril, é que desde maio a gente começou a novamente ter uma ascensão aqui de flow líquido de entrada dentro dos ETFs, e isso tem acontecido junto com essa performance positiva que a gente viu no mês passado. Então, isso é uma coisa importante para a gente continuar acompanhando. Eu vou cobrir um pouco mais para frente uma análise que a gente fez baseada nesse mesmo fluxo aqui. Mas antes de passar por isso, queria passar a palavra para o Pedro Lapenta, justamente para ele falar sobre a aprovação, né, dos ETFs de Ether nos Estados Unidos, e o que que isso significa, como que como que foi a sequência de eventos até esse momento, e até uma reviravolta aí do ponto de vista de posição política, regulatória e por aí vai. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos e todas aí pela presença mais uma vez, casa cheia. É, a gente vai falar um pouquinho aqui do processo da aprovação do ETF de Ether, né? E, 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 assim, é um processo que veio em seguida, né, do Bitcoin, que demorou bastante tempo, né? Lembrando que nós estamos no ano 15 da existência do Bitcoin, e só no ano 15 que o mercado americano institucional se abriu para o produto, né? Mas na sequência, pelo menos, já engatou essa conversa de aprovação, né, ou de discussão de aprovação do ETF de Ethereum, né? Ethereum é a segunda maior plataforma,
né? Ela, diferentemente do Bitcoin, tem mais complexidade, tem mais funcionalidades, né? E a principal que a gente gosta de destacar, que é muito mais desenvolvida na rede Ethereum do que na rede Bitcoin, é a questão de você ter essa capacidade de rodar contratos inteligentes, né? Dentro da rede. E, portanto, né, essa rede ela tem mais coisa acontecendo dentro dela, né? Então, é um ativo extremamente relevante para o mundo de cripto, né? Em torno de quanto está? 3.800, 3.900 dólares, em torno de Uns uns 500 bilhões de dólares de valor 470, de quase mercado, bilhões. 470, né? E então, assim, era de fato extremamente importante um evento, né, desses, que é a abertura do mercado de capitais americano para o produto. Mas muito bem, né? O assunto vinha na SEC com inúmeros aplicantes, né, tentando no processo, mas estava um processo que a gente achava um pouco mais difícil, não só a gente, tá? Mas muita gente do mercado. E você conseguia até medir a temperatura disso, né, em casas de, de, de apostas, assim, né, que dizia se o ETF iria ser aprovado ou não, e era assim, unanimidade que talvez não fosse, mas mesmo assim não impediu que muita gente aplicasse para o processo, né? E inclusive isso que a gente está falando da informação pública, né, mas você consegue medir, né, um pouco a atividade da SEC dentro do processo, né, pelos comentários que ela faz nos documentos, né, que fazem parte das aplicações dos processos, né? E estava muito quieto. E, e aí, né, de começo de maio para cá, teve uma mudança assim, importante de humor, né? E um dos pontos, né, importantes assim, da discussão de Ether, né, que não existia, pelo menos essa parte não existia, essa discussão, de que se Ether é um valor mobiliário, né, um security, segundo a lei de valores mobiliários dos Estados Unidos ou não, né? O Bitcoin já tinha um entendimento das agências reguladoras dos Estados Unidos que tratava de uma commodity digital, né? E não um valor mobiliário, mas aqui no caso do Ether ainda havia essa discussão. E aí, de um mês para cá, né, isso a gente estava monitorando e teve uma reviravolta, a gente pode dizer, o Lucas até colocou, política regulatória, né? E iniciou no começo de maio, né, com o próprio Joe Biden anunciando, né, proativamente, vindo ao mercado, soltando uma nota à imprensa dizendo que ele vetaria qualquer uma legislação que estava sendo discutida no Congresso americano, que ia tratar dos ativos digitais, alegando que não tinha as proteções ao consumidor corretas e tal, mas antes mesmo de ser aprovado, ele vem e anuncia publicamente e que iria vetar, né? Na sequência, até muita especulação de que um dos files que estava na frente lá não seria aprovado, mas depois o que a gente viu foi uma sequência de eventos e muitos estão argumentando que possa ter sido motivação de fato política, né? Porque o Donald Trump, e por conta das eleições, o Donald Trump veio a público e suportando a indústria de cripto, dizendo que ele não quer ver essa indústria se desenvolvendo fora dos Estados Unidos, e sim dos Estados Unidos, num histórico, mantendo o histórico de inovação financeira nos Estados Unidos. Ele fala de custódia, self-custody, ele fala de um monte de coisa que ele gostaria de ver, né? E inclusive proíbe, né? Diz que vai proibir a emissão de Central Bank Digital Currency, né? Que são as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, né? Então, assim, esse posicionamento público do Trump, né? E o Trump, com essa liderança nas eleições americanas, fez com que o Partido Democrata e o lado Joe Biden da história se mexesse e, coincidentemente ou não, trigou uma série de movimentações da SEC e na sequência, né? E a gente viu no final agora no final de maio, a PSC aprovando os 19 Befores, né, que é um documento lá das exchanges, e criando de volta a expectativa enorme de que agora vai ser de fato aprovado, né? Tem mais uma etapa, que é a aprovação de um outro documento, mas agora parece que está
tá tudo engatado aí para ser aprovado, né? E isso é muito importante, né? Porque nós estamos falando de um ecossistema, né? De uma plataforma que tem muitas capacidades. E uma delas, por exemplo, é tokenização de ativos. A gente já tem visto uma série de ativos do mundo real, né? Sendo trazidos para essa rede, né? Inclusive título público americano, entre tantos outros fundos, cotas de fundo, entre outras coisas, né? Como eu disse, né, é uma plataforma que tem mais primitivos, né, que tem mais utilidade, mais funcionalidade, né, resolve um problema diferente do Bitcoin. Bitcoin é um outro bicho, né, mas é mais um, né, o que a gente está destacando aqui, né, por ser a segunda maior ativo digital, é mais um passo na institucionalização da indústria e na adoção em massa da indústria e da mistura que cripto está começando a fazer com o mundo tradicional. Então, assim, a gente vê com muito bons olhos. Obviamente tem mais uma etapa ainda, mas assim, o mercado já reagiu antecipadamente, como o João e o Lucas colocaram, né, na expectativa de fluxo, né, e de novos compradores. E o engraçado também, né, o curioso, né, de que algumas outros tokens, como a gente trouxe aqui nesse gráfico aqui, relacionados à rede Ethereum, né, também tiveram tiveram uma alta performance desde o anúncio aí da SEC, né? Por exemplo, Arbitrum, né, que é um protocolo de camada 2, né, que faz escalabilidade da rede Ethereum, né? A Uniswap, né, que é uma exchange descentralizada, uma bolsa de valores descentralizada que roda principalmente dentro da rede do Ethereum. Lido, né, que é um protocolo de staking e que também vem ganhando muita atração ultimamente, mas todos esses linkados ao ecossistema do Ethereum reagindo positivamente aí ao noticiário do ETF, né? Então, assim, a gente gostaria de passar essa mensagem aqui, né? Assim, falta uma etapa ainda, mas né, essa notícia traz, né, menos barulho regulatório, né, um pouco, diminui um pouco a incerteza regulatória, que principalmente nos Estados Unidos, que é um ponto de discussão relevante, né? A gente vê, né, por exemplo, por uma das soluções, a discussão que foi dada, né, durante o processo aí, teve até uma carta dos dois partidos nos Estados Unidos, né, com membros dos dois partidos assinando essa carta pedindo aprovação dos ETFs, né, mostra que é um assunto acima da política, né, ou que convém aos dois partidos, né, que é importante, né? Um pouco do que eu falei o terceiro ponto aqui que acho que é importante, que de novo, é uma abertura ainda maior do mercado americano regulado, né, para a indústria. Assim, ainda nem começou, né, a negociação, né? Então, assim, a gente espera que uma vez aprovando aí a negociação e venha o fluxo físico de fato, não especulativo, né? Que é o que de fato está acontecendo agora, o pessoal comprando na frente, mas o fluxo de fato que vem é de se marcar, assim, a gente tem grandes expectativas aí pela frente. Acho que de mensagens assim da aprovação do ETF é isso, né? Além disso, o Lucas vai mostrar algumas simulações que a gente fez aqui, uma análise de preços relativos também do Ether contra o Bitcoin, que é o primeiro, o mais importante. E depois a gente volta aí para mais perguntas, caso vocês tenham. Maravilha, Pedro. Inclusive, excelente lembrete. Fiquem à vontade de deixar suas perguntas aí que a gente endereça logo na sequência do fim da apresentação. E para finalizar, né, uma próxima coisa que a gente queria discutir aqui com vocês hoje é justamente o que esperar então para o Ether após essa aprovação, esse evento tão importante, inclusive para os demais criptoativos. Eu acho que o Pedro já cobriu bastante essa ideia de que a abertura do mercado e menos incerteza regulatória para os demais ativos que não apenas o Bitcoin é um passo super importante para a indústria como um todo, né? E não se pode desprezar a importância que os Estados Unidos têm em qualquer indústria, e não é diferente em cripto. E
para entender um pouco o impacto, ou tentar estimar um pouco o impacto dessa aprovação, o exercício que a gente conduziu aqui é justamente olhar, né, para outras jurisdições onde já existem produtos à vista, tanto de Ether quanto de Bitcoin. E a gente tem o Brasil, o Canadá e a Europa, né, que possui também vários ETPs que dão acesso a esses dois ativos. E a matemática que a gente tentou rodar aqui é basicamente olhar para essas outras três regiões e identificar que hoje, essa análise aqui foi rodada no finalzinho de maio, a gente tem cerca de um quarto do mercado sendo capturado pelo Ether, em termos de AUM, em dólares, né, em milhões de dólares, e três quartos sendo Bitcoin, né? E a gente viu esse ano mesmo, nos últimos 4 meses, aí, 5 meses, o impacto que a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos de Bitcoin teve de preço. E além disso, a gente viu qual foi o flow, né, a entrada líquida de Bitcoins dentro desses produtos, né? E quando você faz essa conta, você vê que o inflow cumulativo é algo como 14 bilhões e meio de dólares até o finalzinho ali de maio. E a matemática que a gente pode rodar é essencialmente estimar que algo parecido com o que aconteceu em outras regiões pode acontecer. Não significa que vai acontecer, mas que poderia, né? Se isso acontece da mesma forma nos Estados Unidos, o que a gente poderia esperar aí alguns meses após o lançamento ou o início da negociação dos produtos, o que a gente poderia esperar para os Estados Unidos? E quando você roda essa matemática, talvez num cenário aí um pouquinho mais otimista, olhando para uma razão parecida com o que a gente tem, por exemplo, na Europa ou no Canadá, você poderia esperar algo como 5,8 bilhões de dólares entrando de fluxo, né, nos primeiros meses. Lembrando que para o Bitcoin a gente já tem aí um pouco mais de quase 5 meses agora de lançamento dos produtos, e a gente já viu 14 bilhões e meio de entrada. Então, se a gente fosse mais ou menos olhar para esse múltiplo relativo que a gente tem nas outras jurisdições, isso implicaria em torno de 6 bilhões de dólares vindo para o Ether, para os produtos, né? Os vários produtos que devem começar a ser negociados mais tarde nesse ano, que dão acesso à vista ao Ether nos Estados Unidos, que já seria também um lançamento, assim como o de Bitcoin foi, bastante relevante, pensando num ETF à vista de um único ativo. E se essa proporção aqui fosse mantida em relação às outras regiões, isso seria mais ou menos o número que a gente poderia esperar. Vale ressaltar também, né, que apesar da gente ter visto uma aceleração do preço do Ether, com essa reviravolta, né, relacionada com a aprovação dos ETFs à vista, a gente já havia visto no ano passado uma aceleração de preço também do Bitcoin em antecipação à aprovação dos seus ETFs à vista nos Estados Unidos. E a grande dúvida que existia no mercado era, bem, será que essa aprovação, o potencial de apreciação do Bitcoin já tinha sido completamente realizado antes da aprovação? E o fato é que a gente viu alguma correção ali logo na sequência do início das negociações, mas até o final de maio o Bitcoin já tinha subido 45%, né? Então, comparado com o preço que ele tinha antes da aprovação, ali no dia anterior ao início das negociações. Então, se a gente fosse olhar mais ou menos nesse mesmo período, cerca de 140 dias, né, e a gente fizesse também olhando para esse fluxo líquido projetado do slide anterior, algo, se isso fosse de alguma forma plausível dentro do que a gente pode esperar de fluxo nos Estados Unidos, e a gente visse uma apreciação parecida, isso colocaria o Ether em relação ao seu preço justamente no dia ali da aprovação dos ETFs à vista nos Estados Unidos, acima dos 5 mil dólares, né? A gente está hoje aí em torno de 3.800, 3.900 dólares, e esse seria um patamar de preço se a gente visse uma apreciação similar à do Bitcoin, o que colocaria o Ether, assim como o Bitcoin nesse momento, em patamar de all-time high, né? Vale lembrar que tanto o Bitcoin quanto o Ether atingiram seu all-time high anterior do último ciclo em novembro de 2021, o Bitcoin ali em torno de 69 mil, e o Ether em torno de 4.800 dólares, e hoje o Bitcoin já está acima desse all-time high, o Ether ainda não, né? E esse tipo de patamar poderia, de fato, trazer o Ether para esse nível acima do seu all-time high. E é interessante, uma coisa que a gente gosta sempre de acompanhar aqui, não só Ether e Bitcoin denominados em dólar, mas olhar também a razão entre os dois, né? E uma tabelinha aqui que a gente sempre fica monitorando é essa tabela teórica aqui, onde nessa linha, primeira linha, a gente tem os preços possíveis, né, hipotéticos de Ether, e nessa primeira coluna os preços de Bitcoin, e a razão entre preço de Ether e Bitcoin está representada aqui justamente dentro dessa matrizinha.
E eu marquei aqui de propósito 3 níveis importantes que marcam 3 eventos importantes da rede Ethereum nos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos. O primeiro é a transição para o Proof of Stake, né? Mudança de mecanismo de consenso da rede, que aconteceu em setembro de 22. Uma atualização importante, a atualização Chapela, que aconteceu ali no ano passado, e esse ano a gente já cobriu isso também, a atualização Dencun, que são 3 atualizações importantes nesse roadmap de avanço tecnológico da rede. E é interessante, o Bitcoin já está um pouco acima, é sempre difícil colocar preço constante para fazer estimativa de cripto, né? Mas se a gente tivesse esse cenário com o Bitcoin em torno de 69, 70 mil dólares, a gente vendo um movimento importante do Ether, possivelmente influenciado pelo início de negociações dos seus ETFs nos Estados Unidos, a gente recuperaria mais ou menos esses níveis das 3 últimas atualizações nessa sequência de preços que vocês estão vendo aqui no topo da tabela. É claro que isso pode demorar bastante tempo, mas eu acho que ilustra um pouco essa ideia de que esse driver fundamental, né, de um veículo no maior mercado de capitais do mundo, e assim como os ETFs à vista de Bitcoin passa a dar acesso para qualquer tipo de investidor, principalmente investidor institucional, ao segundo maior criptoativo, né? Agora que você tem esse driver adicional para a tese fundamental do Ether, você poderia ver esse tipo de movimento fazer com que esse gap de desempenho que a gente viu, por exemplo, no ano passado, entre Bitcoin e Ether, ele possa continuar se fechando, como até o mês de maio a gente começou a ver já o Ether com uma performance um pouco melhor do que o Bitcoin, e isso seria mais um driver para a gente possivelmente ver esse gap continuando a se estreitar, né, nos próximos meses. E um ponto que eu acho super importante, provavelmente quem já fez algumas reuniões com o nosso time de RI nesse ano já olhou essa linha do tempo. Ela originalmente foi feita pelo nosso time aqui na Hashdex em fevereiro, se eu não estou enganado, e a última atualização aconteceu justamente agora no final de maio, que é essa linha do tempo do primeiro semestre de 2024, a época quando a gente fez a única bolinha verde aqui, era justamente a aprovação dos ETFs à vista de Bitcoin. E ao longo dos meses a gente foi vendo grandes catalisadores para o Bitcoin e para o Ether, que hoje, como eu sempre reforço, né, são a maior parte do mercado, embora não seja a única coisa que existe dentro do mundo dos ativos digitais, são uma parte muito importante. E a gente viu após a aprovação dos ETFs à vista de Bitcoin, em janeiro, a atualização do Encon no Ethereum em março, o quarto halving no Bitcoin em abril, e agora no mês passado, no meio dessa reviravolta, a aprovação dos ETFs à vista de Ether. E, bem, o último ponto aqui que a gente lá atrás tinha marcado é a possibilidade de corte de juros acontecendo entre junho e o final do segundo semestre desse ano. E hoje mesmo a gente viu, né, é difícil estimar quando que isso pode acontecer nos Estados Unidos, né, a gente já viu essa curva futura mudar bastante, mas hoje mesmo a gente viu o primeiro país do G7, né, fazendo o primeiro corte de juros. O Banco Central do Canadá já fez um corte de 25 basis points, e isso também é um possível catalisador aí justamente para mais apetite a risco, e cripto acaba se beneficiando disso. Então, aqueles grandes, talvez os 5 grandes catalisadores que a gente previu ou elencou no começo do ano, eles estão, com exceção de um deles, começando, são todos já confirmados, e possivelmente no segundo semestre a gente ainda pode ver mais um. E junto com não só a adoção tecnológica, o crescimento de aplicações e o lançamento dos ETFs ser um driver importante para que a gente continue vendo esse ciclo se expandindo. Um último ponto, né, que a gente falar, o Ether agora está se movimentando mais rápido do que o Bitcoin. Eu acho que o João Marco tocou rapidamente na primeira participação dele nisso, que quando a gente olha justamente os anos, né, a história até o fechamento de maio, pelo menos, ela parece continuar rimando. E é interessante que quando a gente vê esses 2 anos, que normalmente são as fases de recuperação de cripto entre o low de um bear market e um novo topo histórico, um novo all-time high, a gente vê justamente no segundo ano, ou pelo menos viu no passado, no segundo ano, o Ether passando a ter uma performance no ano cumulativo como um todo melhor do que o Bitcoin, do que outros tokens, né, do que outros ativos digitais. Esse ano até aqui está quase páreo a páreo, mas depois do fechamento de maio a gente vê o Ether passando adiante. Vocês vão ver que essas porcentagens elas podem variar um pouquinho, porque essa análise aqui ela pega um outro preço de settlement dos ativos, mas qualitativamente a gente vê
a história continuando a rimar, pelo menos nesse ano até aqui, nessa ideia de que no ano passado a gente viu o Bitcoin andando muito mais do que o Ether, e nesse ano até aqui a gente está vendo o Ether ligeiramente à frente do Bitcoin. É claro que a gente ainda tem 7 meses até o fim do ano, mas até aqui o que aconteceu em 2020, que foi um ano de halving também, um ano de eleição americana, é, tem se repetido, embora guardadas as devidas proporções, dado que o mercado hoje é muito maior, né? E a gente vai continuar acompanhando para ver se a história vai continuar rimando, mas até aqui esse padrão nos anos de halving, anos de eleição americana, a gente vê o Ether com uma performance mais relevante que o Bitcoin e os demais ativos. Até aqui, pelo menos, essa história tem rimado. E talvez a gente tenha aí, de fato, acompanhar até o fim do ano e o próprio ano que vem, né? Mas os demais ativos, de fato, começarem a ter uma performance acima do Bitcoin e o Ether, talvez isso tenha que esperar um pouco mais de tempo, mas faz parte da sazonalidade de cripto, né? Essa ideia de diferentes ciclos de alta atuando em diferentes ativos ao longo do ciclo de cripto como um todo. Eu acho que eu finalizo por aqui. Eu passo de volta a bola pro Renato, e para a gente começar a endereçar algumas perguntas. Ô Lucas, acho que antes da gente passar para a pergunta, tinha um último assunto que é importante, né? Para a gente passar aqui para os nossos cotistas, principalmente, ou clientes de qualquer fundo nosso que se expõe ao Nasdaq Crypto Index. A gente teve uma matéria que circulou hoje no Valor Econômico, eu vou botar ela aqui no nosso chat. A gente teve uma atualização importante, como sempre, né? Trimestralmente a gente tem aí o rebalanceamento e a atualização dos componentes do Nasdaq Crypto Index. Lembrando que o Nasdaq Crypto Index é o índice que serve de referência para o Hash 11, e aí, consequentemente, isso impacta também cotistas do nosso fundo Hashdex 20, Hashdex 40, Hashdex 100, Hashdex dinâmico long bias também, qualquer fundo que se exponha a cripto usando o Nasdaq Crypto Index. E essa atualização foi particularmente interessante, né? Dado que ela aumenta o número de ativos de 8 para 11, inclusive o percentual de exposição do Nasdaq Crypto Index para ativos que não sejam Bitcoin e Ethereum, a grosso modo, saiu de 3% e agora está indo mais para 10%. Então, acho que o Nasdaq Crypto Index fazendo o que ele se propõe a fazer, que é abraçar o mercado de cripto como um todo, e esse mercado de cripto que vem ganhando maturidade e vem evoluindo, e, consequentemente, o investidor que está exposto ao índice está abraçando também aí o que há de mais relevante no mercado hoje. Passar a palavra também para o nosso gestor. O João Marco quer fazer algum comentário acerca dessa atualização? Sim, essa não é uma reconstituição, digamos, ordinária, né? A gente, como você falou, a cada 3 meses existe uma reconstituição, só que nesse momento a gente teve uma mudança na metodologia do índice, tá? Que é um índice gerido pela Nasdaq. Então, nesse contexto de aprovação do ETF Spot dos Estados Unidos, tanto de Bitcoin, essa possibilidade do Ethereum, etc., o NCI, né, que é esse índice de referência, ele costumava ser um índice voltado, que olhava muito para os Estados Unidos. Tá? E a Nasdaq decidiu que provavelmente teria que ter uma outra formatação de produto para os Estados Unidos, que ainda está sendo gerada, mas e fazer com que o NCI se tornasse mais global, menos focado nos Estados Unidos, né? E aí, com isso, você tem uma unificação do NCI Europa, que é o índice, inclusive, de referência do nosso ATP na Suíça, em Amsterdã, em Frankfurt, em Paris também, né, com o NCI aqui do Brasil. Então, a gente passa a ter um índice só. Né? E aí, por que esses ativos entraram? Eram ativos que, no entendimento da Nasdaq, poderiam ter algum tipo de questionamento nos Estados Unidos em relação ao que eles chamam lá de Howey Test, que é exatamente o que o Lapenta falou, né, para testar se é uma security ou não, se é um ativo imobiliário ou não. Então, ao parar de olhar para os Estados Unidos como foco principal, fazer um índice mais global, você deixou de ter essas questões regulatórias específicas dos Estados Unidos e permitiu a entrada desses ativos que a gente vê com muito bons olhos, né, como propósito do índice mesmo, né, de trazer uma exposição abrangente, diversificada ao mercado. Pedro, quer falar alguma coisa? Não, só para talvez aí ilustrar para a nossa audiência aqui do que a gente está falando, né? De Solana, Polygon, Avalanche, Cardano
e XRP, né? Coincidentemente, todas elas são Layer Ones, né? Que chamam, né? Que são plataformas de contrato inteligente, similar a um Ethereum da vida, e cada um resolvendo um problema diferente, endereçando um mercado específico, trazendo uma solução diferente normalmente no famoso trilema, né, das blockchains de escalabilidade, para ter transações mais rápidas, mais baratas, né, que é um pouco da crítica em relação ao Ethereum, embora seja uma plataforma de contrato inteligente. Mas a Solana é um caso que vem com muito destaque aí nos últimos 12 meses, né, até um pouco mais. Ela sofreu muito no processo de venda no processo de quebra da FTX, né? Eu sei que tem uma pergunta aqui do Alex, nós já vamos endereçar sobre a FTX, sobre a FTX. Mas uma Layer 1 de 80 bilhões de dólares de valor de mercado e muito focada em alta performance, muito volume, muita transação por segundo, né? A Polygon também já conhecida, ela é antiga Matic Network, né? Hoje chama Polygon. O token é Matic, vai mudar o token também vai virar POL, POL. É um projeto ela é mais uma sidechain, né? Que a gente chama de Layer 2 da rede Ethereum, mas com compatibilidade com a máquina virtual do Ethereum, né? Que é o EVM Compatibility. Mas já tem outros projetos assim de escalabilidade usando o ZK, né? Entrar muito detalhe assim, mas é uma técnica. E promissor também o projeto, a gente acompanha. É, Avalanche, Cardano, XRP. XRP é muito conhecido, eu imagino por todos aí, um dos projetos mais antigos de cripto, desde 2011, 52 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Uma blockchain muito voltada para pagamentos entre países, né? Com fronteira. E mais recentemente eles estão desenvolvendo uma plataforma para bancos centrais mundo afora emitirem as Central Bank Digital Currencies. E o projeto também é antigo aí. E Cardano e Avalanche, o Cardano é um projeto também parecido, de busca ter alta performance em termos de transações por segundo. Foi lançado em 2017, 20 bilhões de valor de mercado. E por último, né, e o token é o ADA, né, e por último, Avalanche, token AVAX, 14 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Tem também alta performance, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente de separado, né? São três blockchains individuais que se interagem e tal, mas cada uma resolvendo uma função diferente. São modelos diferentes, mas são todos nessa linha assim que são concorrentes do Ethereum, né? E de alguma maneira, né? Mas um pouco da aposta de que o mundo vai ter muitas plataformas de contrato inteligente. Então, assim, se vocês quiserem entrar em mais detalhes, a gente pode entrar numa outra oportunidade, mas de maneira geral, esses são os casos que estão entrando aí. E acho que o efeito prático, não sei se o João comentou, o efeito prático é que Bitcoin e Ethereum diminui um pouquinho, né, no relativo, né, e os demais ativos acabam tendo um pouco mais, né? Então, é, acho que é uma reconstituição muito interessante aí, trazendo novos projetos para dentro do índice. Bom, acho que a gente já pode pular direto para as perguntas dos nossos ouvintes aqui. Vou tentar respeitar aqui mais ou menos a ordem que elas foram chegando. O João perguntou também se a gente pode ter ETFs de outros ativos, né, como Solana, Ripple e etc. Estou presumindo que ele está falando do mercado lá fora, né, uma vez que aqui no Brasil a gente já tem aí, inclusive agora o próprio Hash 11, incluindo Solana, Ripple e etc. E nosso ETF Web 311 também tem um percentual aí não desprezível de Solana, né, que já chegou a ser o ativo com maior peso no nosso Web 311. Mas acho que ele está falando do mercado lá fora. Lapenta, tem algum cheiro aí de alguma coisa? Eu sei que a gente está aí, acabou de passar por essa aprovação de ETF de Ether, nem está negociando ainda, mas você acha que é um caminho natural a gente também ter outros produtos aí mais diversificados nos Estados Unidos? Eu acho que no tempo, sim, tá? Se você for ver, embora assim, o Jether ainda não está listado, negociado, né, negociando, os dois, mas ele e Bitcoin, por exemplo, foram aprovados porque tem também futuros desses mesmos ativos sendo negociados na CME.
né? Que CME é a Bolsa de Futuros e Mercadorias de Chicago, né? Não é uma bolsa de ativos à vista, é uma bolsa de derivativos, né? E até juntando numa pergunta do Jorge, né? O ETF de Ether não será listado na CME, né? O futuro de Ether é na CME, mas o ETF não é lá, né? Mas é, eu, eu, eu imagino que, assim, uma vez resolvida todas as pendências de Ether e sendo aprovado, acho que vai caminhar para ter outros ativos sendo negociados dentro de envelopes de ETF, né, no mercado americano, né? E lembrando que, assim, quando a gente está falando aqui é mercado americano, por exemplo, isso já tem na Europa já existe, né? ETFs, né? Na verdade, na Europa são ETPs, mas é o mesmo espírito, né? De Solana e de outros ativos lá também. Mas eu acho que é o caminho natural. O João quer comentar, quer adicionar alguma coisa? Só um pouquinho mais de detalhe nessa questão que você falou, que isso é muito relevante, tá? O caminho para ser aprovado um ETF spot nos Estados Unidos hoje em dia, pelo menos o caminho regulatório que existe hoje, ele passa por existir um mercado futuro, né? E lá nos Estados Unidos você tem a SEC, que regula, digamos, os ETFs, e você tem a CFTC, que é que regula os futuros de commodities, etc. Tá? Até agora não teve nenhum movimento para liberar os outros ativos para terem futuros. Tá? Inclusive, né, como eu estava falando aqui, a inclusão, né, de alguns desses ativos no índice que não estavam antes, é justamente porque a Nasdaq, que é a provedora do índice, não sentia muito conforto, né, enfim, com vista regulatório, de que esses outros ativos não seriam encarados pelo regulador como securities, né, como ativos imobiliários. Né? Então, eu não acho, assim, o que eu acho que pode acontecer? A gente pode ter uma mudança política grande nos Estados Unidos após as eleições, uma mudança de postura em relação à cripto muito grande e uma visão mais liberal, mas a gente tem essa questão dessas diferentes agências. Você precisa primeiro que a CFTC aprove para que você tenha um futuro e, a partir do futuro, você possa ter um ETF spot. Eu não vejo isso como, no cenário atual, né, digamos, no ânimo político atual, eu não vejo isso como sendo provável, a menos que a gente tenha uma reviravolta após as eleições, etc. Que eu acho que a gente pode expandir. A gente pode pensar em novos ativos sendo aprovados nos Estados Unidos. Boa, valeu, João. Acho que com isso a gente cobre também a pergunta ali do Jorge. Bom, o Alex perguntou sobre liquidação do espólio da FTX, né? Só para lembrar aqui o pessoal, né? FTX, a então segunda maior corretora de cripto, que veio aí a falência do ano de 2022 e ainda possui ativos aí a serem devolvidos para os seus clientes. Já se aí eu vou pedir para o Lucas me ajudar aqui, se eu não me engano, foi uma notícia semana passada ou essa semana que eles vão devolver, né, se eu não me engano, 2 bi de dólar para os seus clientes. Aí eu não sei se já devolveu ou se ainda vai devolver e se já venderam os ativos para que possam devolver. O que você sabe sobre isso, Lucas e Lapenta? Não, eu ia falar o seguinte, esse processo, né, ele está sendo, quando o processo que eu digo de liquidação dos ativos da massa falida, né, do espólio da FTX, ele está sendo conduzido pela Galaxy Digital Assets, né, que é uma gestora nos Estados Unidos, e então está sendo um processo bem coordenado, né? Então, eu com datas, com prazos, com divulgação para todo mundo, né? Então, é meio que um negócio de amplo conhecimento do público, como é que está sendo feito. Então, assim, eu imagino que será um processo de venda organizado, né? Como já está sendo, né? Então, não deveria ter não deveria ter grandes impactos no mercado, né? Até porque nós estamos fazendo isso, esse processo de liquidação aí está sendo feito também no mercado comprador, né? Então, sem pressão de venda,
por um gestor profissional que sabe conduzir esses procedimentos, né? Então, a minha opinião aqui é de que não deveria criar grandes problemas não para o mercado, tá? Mas, Lucas, você tinha alguma coisa para falar? Não, eu ia falar exatamente isso. Ao contrário do que poderia se imaginar, a gente está num contexto. Vale lembrar, né? A gente está aí há 18 meses, né? Da FTX, foi novembro de 22. Então o tempo já passou bastante, o mercado já está com um sentimento em si bastante diferente, como você ressaltou, né? A ideia é fazer a liquidação desses ativos da forma mais organizada e menos prejudicial do ponto de vista, talvez, de preço para os próprios ex-clientes da FTX, né? Então, acho que é mais por aí. Boa, pessoal. Acho que mais uma aqui é... Bom, o Rafael está fazendo uma provocação aqui, né? Que ele vê aí um crescimento muito grande no mercado de Layer 1s e Layer 2s, mas um crescimento que pode acabar aí gerando mais competição entre essas Layer 1s e Layer 2. E aí ele perguntou qual que é o racional, né, da nova alocação, Matic, Avax, ADA. Acho que o Lapenta já fez um bom trabalho de definir um pouco as características desses projetos. E ele perguntou, né, por que não colocar ativos de inteligência artificial, real world assets, GameFi, que vem ganhando mais espaço no mercado. Se eu puder fazer a minha própria introdução aqui, Lapenta, e depois você completa, é sempre bom lembrar que a maioria dos nossos produtos, tá, são produtos passivos que seguem índices com regras já pré-estabelecidas, né? Então, não tem muito um racional por trás da inclusão de novos ativos, não um racional discricionário, pelo menos, né? Não, esses ativos não entraram na cesta porque a gente prefere ou gosta mais de um projeto ou de outro, né? Existe ali um critério de elegibilidade que passa ali por liquidez, valor de mercado, aceitação nas contrapartes que são previstas ali no regulamento do Nasdaq Crypto Index ou de outros índices que a gente também trabalha em outros produtos, e em os ativos, os criptoativos passando nessa lista, eles passam a integrar a cesta ponderados por valor de mercado, né? Então, a ideia é que à medida que o criptoativo se torne relevante o suficiente e passe nos critérios de elegibilidade, ele também passe a integrar os diferentes índices que a gente tem, no caso do Hash 11 ali e do Nasdaq Crypto Index, o cliente está exposto a uma cesta do mercado como um todo, né, de nenhuma tese específica. Lapenta, você complementaria? Quase nada, Renato. Já passou quase tudo. Só dizer que o índice, o Nasdaq Crypto Index, né, ele é um índice baseado em capitalização de mercado, né? Então, é, a gente está da mesma maneira que quando você compra Nasdaq 100 ou S&P, né? Dentro do Nasdaq você está levando as Big Seven, né? A Nvidia da vida, Google, Facebook, Amazon, mas também tem outros ativos lá dentro que tem capitalização de mercado e compõem o índice, né? Então é o mesmo espírito aqui de você estar exposto à tese como um todo, né? À indústria como um todo, à vertical como um todo. E aí, no tempo, existem essas entradas e saídas desses tokens que ganham e perdem relevância de valor de mercado no tempo. Mas você tem um ponto, sim, em relação a essa quantidade de outras plataformas de contrato inteligente que surgiram, né? Nós estamos num mercado, muito se brinca, né, que cripto é um mercado de venture capital com liquidez, né? Então, quando você vê inúmeras plataformas de contrato inteligente assim surgindo, é meio que fruto de um mercado inovador aqui e com muita facilidade de se criar coisa nova, né? Então, obviamente, nem todas essas vão sobreviver ao teste do tempo. Podem inflar, desinflar ao longo do tempo, mas algumas vão sobreviver e umas poucas, né? Essa é um pouco da nossa tese aqui, até a tese de índice. Umas poucas vão ter um valor de mercado desproporcional, né? Que algumas poderão ter parcela de mercado, né? Market share muito relevante, né? Alguns alegam que pode até ser um mercado que um player ganha tudo ou um mercado de poucos players, né? Mas são características de um mercado super inovador e essas coisas aparecem mesmo. E o João, será que para o Rafael que está de olho aí nesses temas de tokens de inteligência artificial, real world assets, GameFi, que vem ganhando espaço, mas normalmente ainda são ativos de valor de mercado menor,
será que o Top Performer seria um produto que de vez em quando acaba ficando exposto aí em um desses tokens? Sim, potencialmente, ele também tem um corte, né, de market cap, ele nunca vai ali muito além do 30, 40, né? Não, 30 vai, mas além do 40, dificilmente ele pega em market cap. Então, ainda assim, hoje em dia é difícil esses ativos entrarem, mas certamente, se algum deles começar a ganhar atração, ganhar market cap, ele vai entrar muito antes no top performers, e aí, né, enfim, comparando com o Hash 11, com o NCI, né, você vai ganhar todo esse crescimento dele, estar ali entre os 40 maiores, por exemplo, até estar ali no top 12 ou 10, né, que é o NCI, né? Então, certamente para quem está buscando esse tipo de ativo, a chance de ter uma exposição no top performance é muito melhor, muito maior. Boa. Então, Rafael, eu botei aí no chat o link do fundo, né, do hashtag Top Performers, está nas principais plataformas aí, XP, Itaú, Genial, dentre outras. E aí, qualquer coisa também você pode falar comigo que a gente detalha melhor aí as características desse fundo, que é um dos nossos únicos de gestão ativa aí, pelo menos na plataforma da XP, eu lembro que é o caso. Bom, acho que com isso, pessoal, a gente encerra aqui as perguntas aqui dos nossos ouvintes, à medida que a gente chega aí próximo a uma hora do nosso call aí, de forma quase que suíça aqui, no horário de Brasília. Pessoal, alguma consideração final aí para os nossos ouvintes? Só Agradecer a presença agradecer de aí. todos e até a Valeu, próxima. pessoal. Ótimo. Bom, área de RI aí à disposição também, pessoal. contato@ri.com.br. Continua acompanhando aí todo o conteúdo da nossa equipe de research também via a sua rede social aí de preferência, Instagram, hashtags.cripto, Twitter, @hashtags, ou no LinkedIn também. Estamos por lá. Se não, só mandar uma mensagem para mim também. Um abraço. Maravilha. Tá, de Até a abraço. próxima.